Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, boa tarde. Uma ótima segunda-feira para você. Estamos começando mais uma semana e começando também aqui pela 87 FM e pelas redes sociais do escritor espírita Sidney Fernandes, mais um programa Fagulhas de Luz, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Olá, Sidney, boa tarde. Olá, Theo, boa tarde a todos. Sidney, para começar a semana, nós temos uma pergunta que ainda remete a um pouco o tema que a gente abordou semana passada, que é o perispírito, né? O que acontece com o perispírito no momento da morte, Sidney? Olha, Theo, essa é a pergunta capital, né? É a pergunta que historicamente todas as pessoas fazem. O que acontece comigo, com a minha alma, depois que eu morro? André Luiz, esse grande repórter da espiritualidade, ele faz uma descrição bastante singela desse grandioso momento de libertação do espírito. Num primeiro momento, através do cordão fluídico que faz aquela ligação entre o cérebro do morto com o cérebro do vivo, o desencarnado ainda absorve, tem uma certa consciência dos princípios vitais restantes no seu campo fisiológico. Em seguida, quando a entidade encarregada procede ao corte do liame final, porque você sabe, existem espíritos especialmente destinados, especializados para esse corte final, da morte em si. Quando essa entidade procede a esse corte, o finado começa a retomar a consciência gradativa de si mesmo, como se estivesse despertando de um longo sono. Esse apêndice prateado, a gente chama de prateado porque tem, assim, aos nossos olhos, uma cor brilhante. É uma espécie de artéria mesmo, fluídica, sustenta ainda o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação. Trocando em miúdos, Theo, a nossa alma ainda sente um pouco da vitalidade do corpo para depois ir se adaptando com a nova situação. Em seguida, dependendo do espírito, claro, ele livre, desperta e abre os olhos, sem ter plena consciência do que ocorre. Sente o impulso de chamar familiares, porque pensa que está acordando de um longo sono, ou até porque ele melhorou muito de uma doença terminal. Ele teve uma sensível melhora da sua doença final. Ele pensa que ele melhorou. Na verdade, melhorou muito, mas está agora em outra dimensão. Basta, no entanto, o chamado carinhoso de um parente querido, como a mãe desencarnada, para que o desencarnado fique atento e abrace a velhinha com extrema alegria. Esclareça-se, Theo, que essa breve descrição de desencarne que acabei de fazer aplica-se ao homem bom, com méritos para o pronto despertar, com grande felicidade de reencontro imediato com espíritos amigos. Quando a gente vai tratar de espíritos endividados, criminosos, pessoas que querem o mal, que ainda se conservam na ignorância e na maldade, aí a conversa é outra, Theo. Sidney, já falamos aqui, né, sobre a mediunidade e durante esse tempo falando também sobre o perispírito, mas abordando mais uma vez a mediunidade. Fale-nos, Sidney, sobre os apuros de um médium. Sabe, Theo, quando as pessoas não estudam, não conhecem o fenômeno, nunca ouviram falar dele, nem por isso elas deixam de ter sensibilidade mediúnica. Vou lhe contar rapidamente, Theo, a história de um homem que procurou o médico Dr. Galton. Isso consta do meu livro mais recente, Dr. Galton, Construtor de Futuros, em que ele diz que estava no sítio dele quando à noite ouviu alguém batendo ao portão de entrada. Era uma jovem mulher, desesperada, pedindo minha ajuda para as vítimas de um acidente automobilístico que havia ocorrido na estrada perto da minha propriedade.
Peguei meu celular, saí correndo e rapidamente cheguei ao local, onde encontrei uma criança chorando ao lado de uma mulher morta. Chamei socorro e qual não foi a minha surpresa quando, ao retirarem essa mulher, reconheci a senhora que havia me chamado. Sabe, Theo, esse tipo de fenômeno pode acontecer e as pessoas desavisadas que não conhecem o fenômeno mediúnico, não quero dizer que somente o Espiritismo conhece a mediunidade, mas o Espiritismo traz, através da codificação, André Luiz, Emmanuel, informações bem suficientes para que a gente entenda esse tipo de fenômeno e não pense que está ficando louco. O médico chega e pergunta para esse senhor que fez essa descrição: esse fenômeno já lhe havia acontecido antes? Ah, sim, na minha infância eu costumava ter visões de pessoas que entravam em meu quarto e me assustavam. Aconteceu uma certa vez de me sentir flutuando, vendo o meu corpo deitado lá embaixo na cama. Meu pai sempre me acudia dizendo que eu não me impressionasse e não sentisse medo. Eu sempre confiei nele, principalmente quando ele me garantiu que isso iria desaparecer quando eu chegasse à adolescência. O que realmente aconteceu. Mas agora, doutor, diz o consulente, essas coisas voltaram. Preciso saber se estou doente ou o que está realmente acontecendo comigo. O senhor pode me ajudar? Então você vê, Theo, quando a pessoa não conhece o assunto, ela tem que recorrer a outras pessoas com um conhecimento maior do que ela para não se impressionar. Para encerrar, Theo, um terceiro caso desse mesmo paciente. Eu estava assistindo a uma palestra na faculdade quando me levantei para ir ao banheiro. Ao sair do recinto, vi um senhor de idade cuja figura me chamou a atenção. Vasta cabeleira branca, volumoso bigode e chapéu. Ele havia adormecido durante a palestra e estava-se sentado ali no recinto imóvel. Qual não foi a minha surpresa ao reencontrá-lo logo a seguir, passeando pelo jardim da faculdade. Voltei ao salão e vi o seu duplo. Agora eram dois senhores de cabelos brancos, um sentado adormecido na cadeira e o seu clone passeando pelo jardim. Você vê, Theo, quando nós não conhecemos o fenômeno mediúnico e ele se manifesta, nós ficamos muito confusos. O que fazer? Estudar, estar sempre por dentro do que acontece no psiquismo. Só assim, Theo, nós não teremos medo, teremos segurança para poder aceitar o fenômeno da mediunidade. Ontem o Sidney falou sobre os apuros de um médium e no início da sua resposta ele abordou sobre o fato das pessoas estudarem e conhecerem a situação. Aí eu faço a pergunta para você hoje, Sidney: o que é mediunidade? Bem, Theo, é uma pergunta capital, né? É uma faculdade espiritual. Todas as pessoas têm. Ela está sujeita às condições do corpo. Então, podemos dizer assim, para começar a conversa, que ela é uma propriedade do organismo e não depende propriamente das qualidades morais do médium. Então, eu tenho aqui, Theo, vários casos de pessoas que têm mediunidade e elas não têm consciência disso, porque não estudaram o assunto. Eu contei ontem o caso daquele rapaz que foi procurado por uma senhora num acidente e que depois percebeu que aquela senhora, ela havia perecido no acidente e havia ido atrás dele para buscar socorro para a criança que se encontrava viva ainda dentro do carro. Depois falei das visões da infância desse indivíduo. Depois contei aquele caso que ele estava numa palestra e depois viu um senhor de cabeleira branca e percebeu que ele estava lá fora passeando também. Então, tem mais um caso em que ele estava deitado certa noite em sua cama, quando acordou com a esposa abrindo a porta e em seguida saindo do quarto. O mais enigmático, Theo, é que ela estava durante todo o tempo abraçada com ele em sua cama.
Então, nós temos aí experiências vivenciadas que trazem fortes indícios de que aquele indivíduo era portador de sensibilidade mediúnica. Mas algumas pessoas pensam assim: bom, então quer dizer que eu posso falar em outras línguas, receber o espírito de um morto ou me comunicar com além? E aí o atendente diz: olha, há possibilidade disso, sim, mas você vai ter que fazer uma análise mais profunda em torno do assunto. Então, Theo, a pessoa que tem o fenômeno, ela não sabe explicar, mas a partir do momento que tem um interesse legítimo, uma sincera intenção de aprender, de conhecer melhor as suas faculdades, é possível que a pessoa aprenda, passe a administrar e não tenha mais medo, mais receio do fenômeno mediúnico. Então, quando as pessoas tomam contato com a teoria, com a explicação, aí fica mais fácil ela entender e passar a aceitar o fenômeno, que às vezes é momentâneo, aparece e desaparece, mas às vezes ele permanece. Caso você perca algum programa Fagulhas de Luz ao meio-dia, aqui na 87 FM, às 17 horas, temos a reprise no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Sidney, ontem eu fiz a pergunta a você e você disse aos nossos ouvintes e amigos que nos assistem sobre o que é a mediunidade. Aí me deu uma dúvida, Sidney, de perguntar: todos nós somos médiums, Sidney? Ah, sem dúvida. As orientações que temos, as intuições, as revelações, quando elas são permitidas, enfim, e às vezes até contatos com parentes desencarnados, parentes já mortos. Todos somos médiuns, Theo, e podemos nos colocar em relação com o mundo invisível. Alguns de maneira bastante ostensiva, outros apenas pela faculdade intuitiva. O importante, no entanto, Theo, é que nos utilizemos da mediunidade, dessa faculdade, qualquer que seja o grau dessa sensibilidade, para o nosso adiantamento e para o bem das pessoas que nos circundam. O seu mau uso, o abuso, nos deixará completamente à mercê de espíritos desocupados ou mal intencionados. Esse é o maior perigo para o médium, Theo, a obsessão. Quem se desvia do fim providencial da mediunidade provoca o afastamento de seus protetores e estimula a aproximação de entidades fúteis e de interesses puramente materiais. E é natural, né, Theo? Quando a pessoa começa a pensar mal, ela imediatamente evoca a presença de pessoas que pensam também o mal. O estudo do fenômeno mediúnico, à luz do espiritismo, é fundamental, pois ele retira dos fenômenos mais comuns do nosso dia a dia e cataloga-os como absolutamente naturais. O segundo maior perigo da prática mediúnica é exatamente a ignorância ou a pretensão de sabedoria dos que estão apenas se iniciando em sua prática. Ao passo que os que se mantêm humildes, conscientes das suas responsabilidades, das suas limitações, mas sempre empenhados em aprender mais, esses têm suas falhas minimizadas pela assistência dos espíritos superiores. É aquela velha história, né, Theo, que a gente sempre fala aqui no programa. Assim como as moscas procuram as chagas do corpo, os espíritos inferiores procuram as chagas da nossa alma. Que chagas são essas? Que feridas são essas? Sem dúvida, Theo, são os nossos maus pensamentos, as nossas más intenções, as nossas mentiras, as nossas desonestidades, as nossas maledicências. São coisas que atraem espíritos inferiores. E quando temos a mediunidade, uma sensibilidade maior, ficamos ainda mais à mercê desses espíritos inferiores. O que fazer? Pensar e fazer o bem. Sempre estarmos fiscalizando
as nossas atividades, pensamentos, para persistirmos no bem. Aí não haverá problema nenhum, atrairemos boas entidades, bons protetores, anjos da guarda, que vão tornar a nossa vida até mais fácil, Theo. Sidney, a pergunta de hoje é a seguinte: quando cumprimos nossas obrigações e cultivamos o bem, isso pode refletir no nosso corpo espiritual e torná-lo mais saudável? Sem dúvida, quando fazemos o bem, nós respingamos o bem para a nossa alma. E quando fazemos o mal, insistimos na desonestidade, na mentira, na maledicência, nas coisas erradas, nós acabamos por desajustar o nosso pensamento. E se persistirmos nesses vícios, teremos uma alma comprometida. Cada gesto, Theo, cada palavra, cada atitude que nós fazemos são registrados em nosso corpo perispiritual, em nossa alma, em nosso espírito. E esses respingos cinzentos vão gerar consequências positivas ou negativas na vida atual, ou mesmo mais para frente na vida espiritual, ou ainda, quando a coisa é muito grave, em futuras encarnações. No Espiritismo, Theo, nós encontramos o esclarecimento para uma imensidão de dúvidas em torno do fenômeno mediúnico, sobre as dificuldades da vida e a respeito das nossas limitações, das nossas deficiências, das doenças que aparecem, até há pouco tempo, eram até há pouco tempo consideradas como castigo de Deus, ou então fora da ordem dos fenômenos naturais. Há muitas coisas que nós precisamos aprender ainda, Theo, para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Não por acaso, um grande mentor, que é muito respeitado pelos espíritas, falou assim: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. Como você vê, Theo, aí surge para nós uma lembrança de um texto evangélico muito importante que eu vou repetir agora. Esse texto está contido no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você vê, Theo, que nós temos condições, sim, de ter um corpo espiritual melhor, termos uma vida mais tranquila, desde que a gente cuide da semeadura, Theo. Desde que a gente não fique espalhando espinhos, sementes de espinhos pela estrada. Quando fazemos isso, infelizmente, a colheita não é agradável. Essa é a má notícia. A boa notícia é que quando eu persisto no bem, fujo do vício, consigo ajustar meus pensamentos, oro com frequência, preocupo-me e ajudo o semelhante num gesto de solidariedade, sou gentil com as pessoas da minha casa, meus colegas de trabalho, pessoas que eu encontro, meus amigos. Ora, Theo, eu estou semeando boas coisas, boas sementes que vão redundar em momentos felizes da nossa vida, Theo. Muito obrigado, você que nos acompanhou em mais essa semana de programa Fagulhas de Luz, aqui pela 87 FM, também pelo canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Tenham todos um ótimo final de semana e na próxima segunda estaremos de volta. Um bom final de semana para você também, Sidney. Muito obrigado, um bom final de semana para todos nós.